gravar pelo Zoom? Pronto, agora eu tô gravando. Vamos começar com brincadeira. Foi em tempo. Então vamos lá. A nossa proposta hoje, né, é mostrar as práticas. Eu vou mostrar aqui a minha, que eu que eu fiz hoje, um desenho de aquarela. Eu estou utilizando esses lápis de cor aqui da Caran-d'Ache. É super prático de fazer. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Deixa eu mostrar. É meu xodó, eu tenho muitos ciúmes. Eu comprei quando fui pro exterior. E você abre, você pega o lápis, molha, não sei se dá para ver, molha aqui, e daí você coloca nessa folha, eu estou usando a Canson, essa daqui, para multitécnica, técnicas mistas. Que daí a gramatura é mais grossinha e daí ela não passa para o outro lado, daí não rasga. Só que ela fica meio emborcada, assim, meio torta, né? E daí você pega, você coloca aqui, ó, risca. E depois você pega um pincelzinho, eu peguei esse pincelzinho aqui, molha na água e vai aquarelando, fazendo o desenho que você quer. É super gostoso de fazer, a aquarela ela ajuda a diluir, a fluir as emoções. Assim, no momento que a gente está com muita raiva, principalmente agora na quarentena, que a gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta. Então, que a gente gostaria de fazer, tá tudo muito louco. A aquarela ajuda bastante a diluir essa raiva. Só que quem tem a tendência de controlar as coisas, ela pode passar raiva ao fazer aquarela. Porque assim, você não tem muito controle nas formas, assim, né? Não fica muito certinho. Sim. E conforme a gente vai colocando, deixando o pincel mais úmido, a água vai espalhando, né, em cima da cor, a cor vai espalhando cada vez mais, né? E realmente, é o que a Cláudia falou, né? Isso causa um pouco mais de irritação para quem tem essa dificuldade do controle, né? Do autocontrole. E a tolerância à frustração também, né? Conforme a raiva aparece, a gente também pode se comunicar com ela. Uhum. Ela é ótima. E ela também é uma outra coisa, que ela cria uma atmosfera de sonho, né? Para mim, né? A aquarela. Aí também dá para você trabalhar sonhos. Eu acabei escrevendo aqui, ela é transparente, né? Trabalhar transparência. Ela traz a tranquilidade, né? Mas, como a gente falou, quem não tem tanto esse elemento muito forte pode trazer irritação. Aí eu acabei fazendo um desenho hoje de tarde, né? Antes de começar. E daí surgiu essa forma aqui de cavalo marinho. Aí eu utilizei o lápis para definir as formas. Aí a pessoa pode fazer o desenho e depois usar o lápis para definir, ajudar a definir a forma, né? A aparecer o desenho, né? E daí o meu apareceu esse cavalo marinho, né? Aí trabalhar com símbolos depois. O cavalo marinho é aquele que ele gesta os filhos, né? Ele próprio gesta os filhos, acho tão bonitinho. Mas surgiu assim espontâneo. E essa técnica também, né, proporciona a pessoa como existe essa fluidez da aquarela, né, quando você coloca água, proporciona a pessoa ter mais flexibilidade com as coisas, né? Então, conforme ela vai fazendo e ela vai vendo que aquilo vai tomando uma outra forma, se você coloca mais a cor e menos água, a cor fica mais forte, fica menos diluído, né? Então, assim, isso trabalha vários conteúdos em você também, te ajuda também a relaxar, né? A soltar um pouco, não só o físico, quanto o mental também, né? Uhum.
Com certeza, nossa. Assim, é criar leveza, sensação de leveza, né? E, E elimina um pouco essa rigidez, né? A pessoa que é sim. muito rígida, né? Elimina um pouco, ao trabalhar essa técnica, né? Não só essa, como outras técnicas também, elimina um pouco essa rigidez, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade, né? De soltar algo, né? Tudo sempre muito rígido, é aquilo e acabou, tem pouca flexibilidade na vida, né? Então, são técnicas que colaboram muito nesse sentido. Sim. E essa flexibilidade que as meninas falaram tão bem, também pode ter relação com a flexibilidade das emoções, né? Conforme as cores vão se juntando e vão formando outras cores, ou então você faz um tipo de movimento, coloca mais água, isso se expande. Da mesma forma que também acontece com o nosso comportamento, com a nossa emoção. E muitas vezes acaba criando uma narrativa na nossa mente, né? Igual quando a Clau fez o desenho e logo já associou um cavalo marinho, né? Isso mesmo. E eu adoro essa coisa da aquarela, de fundir as cores, como porque ela forma uma terceira cor, né? Mistura uma com a outra, vai formando outra cor, né? Então eu acho muito legal, assim, a aquarela. É muito rico esse trabalho. Muito. Com certeza. Vou continuar meu desenho aqui, agora vocês falem sobre as suas práticas. Bom, Você a minha... posso falar? Eu já comecei. Pode falar, se você quiser. Não, pode falar. Posso? Tá bom. Então, eu pensei em trabalhar com o giz pastel. Esse aqui é o pastel oleoso. Ó, não sei se vocês conseguem ver, porque se eu deitar muito ele, ele vai cair também, né? Tá aqui, ó, a caixinha dele, né? Que dá para ver melhor. Aqui, ó, a marca, né? É o giz pastel. O giz pastel, a gente estava até conversando um pouco sobre ele, né? Que tipo de elemento que o giz pastel trabalha? Será terra? Será fogo? Será água? Será ar, né? A gente ficou um pouco em dúvida, mas ao mesmo tempo, quando eu pesquisei também, eu vi que ele está relacionado um pouco com o elemento fogo e um pouco com o elemento água também, né? Ele não precisa estar relacionado apenas com um único elemento, né? Por quê? O elemento pensamento, né? Com ar, né? Exatamente, também. Quando você, não sei se todo mundo que está aqui na sala hoje teve contato com o giz pastel, esse é o giz pastel oleoso, né? Ele, quando você coloca no papel, ele é como se ele derretesse. Como a gente trabalha, por exemplo, tem lápis de cor aquarela, né? Lápis de cor aquarela, quando você coloca ele no papel umedecido, ele também derrete, né? O grafite do lápis, né? Porque ele é feito com aquarela, com a tinta, né? A mesma coisa acontece com o giz, né? Esse giz pastel. O meu, no caso, é oleoso, não é o seco, né? No caso, eu não utilizei nada de água, né? Como quando a gente utiliza aquarela com lápis ou com a própria pastinha de aquarela, né? Igual a Clau mostrou. Mas eu usei o giz, né? Então, o que eu fiz com o giz aqui? Conforme eu fui passando ele no papel, ele foi criando tons de cor diferentes. Você né? fez aquele do craft. Aqui, ó. Que lindo ficou! Eu peguei uma ideia da internet. É claro que a ideia que a gente pega da internet, né, a gente pode transformar em outras ideias também, né? Tu tem o link aí para compartilhar? Tem o link, isso. Eu vou compartilhar depois o link aqui embaixo com vocês. E é algo assim que a gente vê que a gente consegue transformar em outras coisas também. Eu acabei fazendo, eu estava lá para mim ver como ficava, né? Para mim sentir um pouco, né? Então, o que eu usei aqui no caso? Eu usei a folha de canson tamanho A4, tá? Que é a menor, essa daqui. Usei o giz pastel, né? O oleoso. O giz pastel, o oleoso. E usei também lápis de... No caso aqui foi um lápis de escrever, o HB normal. Esse aqui é o HB número 2, esse aqui. Mas pode ser um lápis qualquer de desenho, tá? E usei também um pouco do giz branco, né? Para fazer alguns detalhes que estão aparecendo mais
Ou se você está sem o giz branco, pastel branco, você pode usar também o corretivo, né? Uhum, Quer ver o corretivo? sim. Esse aqui, ó, corretivo, ó, para fazer esses detalhes aqui, né? Com Porque o meu corretivo, branco olha nunca só. funciona. Pois é, porque o branco, se a gente pega o giz oleoso, né, o pastel oleoso, e passa aqui em cima para fazer esses detalhes um pouco mais fortes, igual apareceu aqui a lua e tal, ele vai se misturar, ele vai se difundir com as outras cores, né? E não vai aparecer essa força que o branco tem aqui, no caso, nas imagens aqui, né? Na neve e tal. Sim. Então, como é que foi? Eu utilizei a fita crepe para fazer a divisão. Cortei a folha de canson, né? Dividi aqui, ficou um quadrado. E passei os pedaços de fita crepe aqui, dividi, né? Tá vendo que tem essas divisórias? Eu dividi, né? E aqui eu fui fazendo, compondo essas imagens aqui. Depois eu vou mostrar o link e vocês vão poder ver com mais facilidade. Então, eu fui compondo as imagens aqui, pintando, né? E conforme eu fui pintando, eu usei um paninho, aqui ó, pode ser uma flanelinha, uma toalhinha, para ir misturando essas cores, né? Senão fica muito dividido e aí não fica parecendo que é uma paisagem, né? Então eu fui passando aqui em cima e fui misturando. Então isso vai da pessoa, se ela quer a cor mais forte ou o tom mais fraco, aí ela vai passando a toalhinha, né, a flanelinha, e as cores vão se diluindo, né? Aí eu fui montando os detalhes aqui, né? Peguei o lápis HB para desenhar essas partes mais escuras aqui, né? Pintar em cima. Descobri uma coisa que eu nem sabia, que o HB pegava no giz, né? No pastel, nem sabia que pegava, e hoje eu descobri. A gente aprende só experimentando, né? Hoje eu descobri, né? Então, olha, vocês viram que ficam essas partes brancas aqui? Isso aqui, a gente pode continuar essa composição, por exemplo, ou com o próprio giz pastel, ou com uma aquarela aqui no fundo, ou com uma colagem, recorte e colagem, né? Com mosaico aqui no fundo, enfim, isso aí vai dar criatividade de cada um, né? Mas foi minha atividade que eu desenvolvi hoje, né? Que eu compus aqui hoje, essa obra aqui, né? Nesse dia aqui de quarentena, de frio, aqui no meu quarto, quietinha. Pô, né? linda! E bem bacana. É tipo uma mandala, né? As 4 estações aí, né? Exatamente. Foi Exatamente. incrível. Elas se Né? complementam, né? Muito bacana, né? Então, a gente pode trabalhar também, igual a Cláudia falou, do elemento ar, né? Trabalhando com o giz pastel oleoso, elemento fogo, né? Por quê que a gente pensa no fogo? O fogo, ele é o quê? Ele transforma, né? E aqui no caso do giz, quando a gente vai passando ali no papel, a gente vai ver que ele derrete. A gente passa a flanelinha, né? Muitas vezes em cima da própria imagem que você tentou compor ali, e aquela imagem se transforma em outra também. Então, eu acredito que também o elemento fogo esteja de alguma forma relacionado, né? Com certeza. O giz pastel, ele ajuda a transformar também as imagens. Às vezes você está começando a pintar uma coisa, você passa a flanela, se transforma em outra. E aí sua mente, sua cabeça já vai pensando em outras coisas, já vai criando outras coisas, né? Então, olha, é bem bacana aqui. Mais uma ideia aí para nossa quarentena. Como a Fê vai compartilhar com vocês o link, é legal também dizer que tem algumas atividades arte-terapêuticas que a gente pode fazer intuitivamente, né? Fazendo do zero aquilo que está dentro da gente, mas a gente também pode se inspirar nas imagens, nas obras artísticas. Tudo Exatamente. isso gerando outras sensações, outras emoções. Uhum. E mesmo que todo mundo aqui fizesse a mesma experiência que a Fê, por mais que a gente tentasse, né, um tutorial, por exemplo, cada uma ia ter um tom diferente, cada um ia ter Exatamente. Né? E é legal fazer essas atividades também intuitivas, né? Sem você, no caso aqui, eu peguei a ideia da internet e eu quis fazer como estava lá. Mas também com esse mesmo tipo de atividade, a gente pode pegar lá o giz e vai intuitivamente lá desenhando, né? Pintando algo, deixando fluir mesmo, né?
sem você pensar em algo concreto mesmo, né? Sim, sim, com certeza. Bom, acho que chegou a minha vez, né? Por favor. Eu decidi separar alguns materiais aqui que eu tenho em casa para trabalhar com o elemento fogo. Então, para trabalhar o elemento fogo, eu separei. Cuidado com esse cabelo aí, hein? Uma caixinha de fósforo, algumas velas coloridas, mas também é super possível usar a vela de cor transparente. Uhum. E aí eu uso um copo que seja... Pode ser um copo de plástico ou esse aqui é de borracha. Qualquer copo que seja flexível assim. E só. Eu vou mostrar para vocês uma das experiências que eu fiz. Com esses materiais que eu separei, eu fiz uma mandala que pode ser chamada ou de mandala de cera, mandala de fogo. E a mandala, ela tem a ver com a nossa totalidade, né? É um momento em que a gente integra os nossos lados, né? Os nossos lados de luz, os nossos lados sombrios, aquilo que a gente gosta na gente e aquilo que a gente muitas vezes não gosta. Então, conforme a gente vai fazendo a experiência da mandala, é bem interessante, porque o fogo, ele dá um senso meditativo, conforme a gente está produzindo aquela mandala. Mas, ao mesmo tempo, a gente não controla aonde que a cera vai cair. E isso, muitas vezes, vai mexer quando a gente tem algum aspecto de rigidez mais forte, quando a gente quer controlar aquele tipo de produção. E é uma experiência bem bacana, porque, apesar de a gente não controlar, a gente sempre se surpreende com o resultado, porque conforme as mandalas ficam prontinhas, a gente vai descobrindo os tons que ficaram, se ficou alguma transparência, se ficou grossinho. Ó, esse daqui ficou bem grossinho, esse aqui ficou mais fino. E aí, para explicar melhor sobre essa mandala, acho que a melhor forma é mostrar fazendo, né? Então, legal. Eu vou vender aqui uma vela e vou mostrar aqui como que faz. Com muito cuidado com o cabelo e com o resto da casa, né? Porque... Cuidado com o cabelo, minha filha! Eu acho muito divertido brincar com fogo em dias de frio, porque eu não sou uma pessoa muito do frio. E aí, brincar de fogo é bem divertido. Você é do terapêutico, né? Fogo o dia inteiro. Eu acho que eu vou deixar a minha câmera de frente para a mesa, só para vocês verem o movimento que acontece, pode ser? Uhum. Aí, se vocês acharem que ruim, depois eu volto, tá? Ó, essa aqui é a minha mesa, ó. Então, eu acendi uma vela, aqui tem um copo com água, e eu vou escolher as cores. Vou escolher essa daqui, por exemplo. Coloco fogo aqui na vela. E aí, a cera, conforme vai se derretendo, vão cair umas gotículas aqui. Às vezes maiores, outras vezes menores. E isso vai entrando em contato com a água e vai ficando na superfície. A ideia é que a gente preencha esse espaço para que a mandala não quebre, né? Para que a gente consiga integrar todos os pedacinhos de cera de vela. E fazer isso ouvindo música também é muito gostoso, porque aí você realmente se convida, né? Se convoca para um estado mais meditativo. Tem muitas pessoas que trabalham com yoga que fazem meditação olhando para a vela, por conta do movimento que a vela faz, que acaba sendo um pouquinho hipnotizante. Jéssica, então, acho que Oi. Tá no tempo. Aqui tá dando tempo. Talvez a gente tenha que voltar. Ah, tá bom. Tá aparecendo? Então, a gente cair, tá aparecendo no meu. Não, o meu não apareceu ainda. Não? Eu não então vai indo. Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Ó, vou soprar aqui, só para mostrar um pouquinho de como que tá ficando. Peraí, deixa eu botar aqui. Dá para ver as gotinhas aqui? Uhum. Isso. E aí eu vou escolhendo outras Elas cores. vão se juntando, né? Vão. Isso.
elas vão se juntando e a ideia, não sei se vai dar para pegar até o finalzinho da mandala, mas a ideia é que conforme ela estiver toda preenchida aqui, sem nenhum buraquinho, a gente pode ir até a torneira, virar o copo e tentar tirar a mandala sem quebrar. Às vezes ela vai quebrar e tá tudo bem, a gente consegue refazer ela, colocando na água de novo. Ou então, brincar com as partes quebradas. As minhas sempre quebravam. Aí, tava botando fora. Ó, essa conforme daqui vai colocando mais, ela fica mais grossa, né? E não quebra também. Isso mesmo. Essa daqui, ela é bem fininha, que conforme eu fiz, eu deixei ela guardada. Mas, ó, essa daqui que eu fiz, ó, ela é bem mais grossa. Então, ela dá conta, muitas vezes. Tem algumas pessoas que fazem amuleto com esse tipo de mandala. Coloca um fiozinho aqui no pote de água e aí depois amarra o fio, deixa na parede, deixa no pescoço, mas acaba sendo uma arte mais efêmera, né? Se a gente coloca no pescoço, porque de alguma forma ela acaba quebrando, né? Uhum. E você não acha que esse daí também trabalha o elemento terra, a vela? Nossa, eu acho engraçado, porque assim, trabalha o fogo, né, naturalmente, mas o fato de ter uma água aqui também me faz pensar que a gente também trabalha com a água e trabalha muito o campo do pensamento também. Tem a fumaça, né? E querendo ou não, quando a gente tá nesse plano mais meditativo, né, eu acho que, assim, às vezes é difícil a gente racionalizar, né, aterrar com o fogo, mas dependendo de como que tá a sintonia da pessoa com aqueles materiais, acho que dá sim pra gente associar. Sim. É gostoso trabalhar também com uma musiquinha, né? De fundo também. A música, ela... Fogo com a água ajuda a tranquilizar, né? Uhum. É simbólico. Agora eu vou pegar outra cor aqui. Para mim realmente sobressai muito essa questão do elemento fogo. Sim. Eu não consigo pensar tanto em outro elemento quanto no fogo, porque, por exemplo, né, se a gente pegar essa mandala que está pronta, depois que ela está pronta, a gente pegar uma vela e ir passando nela, ela vai se derreter de novo, ela pode se transformar em outra coisa novamente, né? Então, é um ciclo, né? E o fogo está muito relacionado à transformação, igual a Fê está falando. Transformação, iluminação, você ter um senso de realidade, sim. Exato. Criatividade. É muito gostoso quando a gente consegue materializar, porque a gente vai criando uma satisfação com aquilo, né? Porque é como se a gente estivesse fazendo forma com algo que está dentro da gente que antes não tinha forma, né? E aí, quando você materializa, você começa a ter uma dimensão, né? Começa a ter uma perspectiva daquela tua emoção e daqueles teus pensamentos também. Eu acho que naqueles momentos que a gente está com os pensamentos confusos, né? Ou, né, os sentimentos confusos, você não sabe para que lado ir, muitas vezes, né? É uma atividade que, com uma certa frequência, né? Não só essa, quanto outras que trabalham esse elemento fogo, pode ajudar a gente a colocar as ideias no lugar também, né? Sim, é verdade. A gente se centra muito mais depois, né? Super importante agora, né? Na quarentena, que a gente não sabe para onde a gente vai, né? Sim, exatamente. Eu tenho trabalhado muito com mandala, tanto com os meus pacientes quanto comigo mesma. Acho que fazer mandala, seja de fogo ou no papel, ou ela com é olho de estruturante, né? Ela ajuda a estruturar a mandala. Sim. Sim. Ela é desestruturada, tem as pecinhas lá, né? Tem dentro do mosaico, por exemplo, né? Tem as pecinhas, esqueci de falar a palavra mosaico, mas tem as pecinhas ali no mosaico, né? Que você consegue, ela está desestruturada e você consegue reestruturar aquilo, Isso. Né?
Mosaico também é uma ótima atividade agora na quarentena. Sim. Ajuda a estruturar. Ai, tem uma imensidade de linguagens legais, né, gente? Muitas. E Olha, tá se formando, né? Tá, olha só. Dá pra ver? Dá. Ela tá engrossando. O que vocês estão utilizando? Dicas para um atendimento online, que material pode ofertar, assim, alguma prática criativa, né, para esses tempos de quarentena? Ai, comigo depende bastante, porque eu acho sempre legal a gente observar qual que é a realidade daquele paciente, se já tem material, se não tem, para a gente saber se a pessoa já tem uma afinidade com os materiais de arte ou se a gente vai ter que se reinventar. Porque tem muita coisa na nossa casa que pode servir de forma terapêutica. Até se a gente for fazer uma atividade com grãos da cozinha, ou fazer uma pintura com café, às vezes a pessoa não tem tinta, mas ela tem um café. Elementos da natureza, né? As folhas secas, né? Sim, a terra do jardim que se transforma em uma tinta natural também, né? Um pigmento natural. Sim. As folhas secas, né? Hibiscos, por exemplo, né? Tem uma tinta ali, né? Sim, é uma tinta maravilhosa, né? E tem gente que usa também pó para suco. Aí faz uma tinta, tipo tinta, né? E aí pinta no azulejo e depois já lava. Ali tem o corante artificial, né? Que vira, você pode utilizar. A lirina, tem o natural do próprio açafrão também, né? Você dilui ele um pouquinho na água também serve como corante natural, vira uma tinta, né? E outra coisa que todo mundo tem em casa, né? Que hoje a Eliana estava falando lá no workshop, rolo de papel higiênico. Dá para Nossa, verdade. E dá para trabalhar muita coisa. A Clau tá falando da Eliana, né? Eliana, ela é da Não Palavra, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Face dela, procura lá Não Palavra. Tem o site do Não Palavra, tem o Face, né? E lá vocês conseguem se inteirar um pouquinho sobre essas práticas arte terapêuticas. É muito bacana. Tem muito texto sobre ideias de livro, né? Isso. Livros sobre a prática dela, é muito legal. Isso. Eu vou colocar o nome aqui no chat para vocês não esquecerem. Dá dicas muito legais, assim. E papel, por exemplo, você pode trabalhar com origami. Aquela lenda lá do Tizuru, que a mulher ela se curou fazendo muitos tizurus, né? E daí, se você quer conseguir alguma coisa, você tem que fazer 1000 tizurus que você vai conseguir fazer. É a lenda, mas o origami ele ajuda a dar uma direção, a dar forma àquilo, né? Isso, você pega um papel, né? Um papel que tá plano ali, né? Tá plano. Sim. E né, nesse plano a gente consegue fazer algo tridimensional nele, Sim. né? Você pode trabalhar a tridimensionalidade, né? Da forma, né? E ali nesse papel você consegue dar através pode ser dobradura seja do que for, ou do objeto, de uma caixinha, ou de um animal, mas você consegue dar forma também aos seus sentimentos ali, né? Você pôr para fora ali, em forma de dobradura também. Sim, é muito legal. Usar para composição de paisagens, né? Junto com dobradura junto com uma pintura de aquarela, né? Você misturar as técnicas também, né? Isso também é interessante. Trabalha muito a criação. A escrita criativa também é ótimo, né? E para esse tempo, né, que as pessoas às vezes não tem lápis de cor, daí usa a escrita criativa, que dá para trabalhar bastante coisa, né? Isso. Olhar uma imagem, uma pintura e escrever o que essa pintura apresenta para você. Tô tentando tirar aqui a mandalinha sem quebrar para mostrar. Opa! Ai, tá aí? Ah, que legal! Deixar mais pertinho aqui. Ficou uma graça. Bacana.
É interessante que esse copinho, né, ele dobra. É. Então fica fácil, ele fica como se fosse um molde mesmo, né? Ele fica Sim. fácil de colocar para fora, né, depois. Sim. Eu aprendi essa técnica com as meninas na nossa pós. E eu lembro que a nossa professora usou aqueles potinhos, sabe potinho de fazer hidratação do cabelo? De plástico? De pintura, eu tenho em casa. É bom porque eles são durinhos, mas ao mesmo tempo eles são bem rígidos, ou bem flexíveis. Ele é como se fosse de silicone, né, esse copinho. A gente encontra muito nessas lojas de produtos chineses, né? Ele dobra, né, para guardar e quando você vai usar, você abre ele, né? Não, é esse não, mesmo. é duro, é rígido. Esse não é... Esse... Põe a tintura para passar no cabelo mesmo. Ah, sim. Não, mas eu digo da Jéssica também. Ele é de dobrar, né? Ele é de dobrar. Sim. Ele parece uma forminha de silicone. Ele é de silicone. Isso. Eu gosto bastante dele. Mas eu já usei outros tipos de copo. Não precisa ser um copo de borracha desse. As meninas falaram sobre o rolinho de papel higiênico. E aí eu tô fazendo alguns encontros com as crianças, porque eu também trabalho em escola. E um jeito bem bacana, que na verdade foi uma colega de trabalho minha, a Babi, ela é maravilhosa. Ela tá fazendo um início de encontro com as crianças quando elas estão um pouquinho tímidas, a começar com o rolinho, ó. Que aí você pode chegar bem de cantinho, né? Pode brincar com essa questão de dimensão, de profundidade. Eu achei super... Você vê só o rostinho, né? Vai mostrando. Legal. E é muito importante a gente pensar no círculo, né, da mandala, porque querendo ou não, quando eu tô olhando pro todo, às vezes eu tô na minha rotina cheia de coisa para fazer, cheia de preocupação, cheia de boleto. E aí quando eu sento para fazer uma mandala, né, para fazer qualquer coisa que seja arredondada, eu crio foco, ó. Eu crio uma dimensão diferente que me ajuda a se concentrar. É diferente, né, de eu falar para vocês olharem para mim assim e falar para olhar para mim assim. Às vezes vão olhar para luz de cima, vão olhar porque tem aqui. Criam formas diferentes no olhar, né? Sim, sim. Bacana. Muito bacana. E dá para fazer bonequinhos, né? Utilizar com papel pardo. Sim. Trabalhar esculturas 3D, né? Nossa, gente, é tão rico, esses né? Rolinhos. Sim, muito. Nossa, demais. Até a caixa de ovo, né? Dá para fazer bastante coisa. Sim. Sucata Então, é muito bacana de usar em casa, né? Para vocês verem que na arte terapia a gente não tem só materiais que a gente vai até a papelaria e compra, né? A gente pode utilizar muitas coisas que a gente tem em casa mesmo. Muita coisa de sucata, né? Ao invés de jogar fora, você dá uma limpadinha ali, guarda, e sempre vai ter alguma utilidade, né? Principalmente quando a gente trabalha em ateliê, assim, que a gente já tem um grupinho, nossa, vários tipos de tinta, tem linhas, né, que a gente guarda, tem muita coisa bacana. Pedacinhos de azulejo que a gente pode usar para fazer o mosaico, né? É bem bacana. Sim, trabalhar com isso também é muito legal, né? Trabalhar, aí tu pega, por exemplo, uma bandeja de isopor e fura e vai passando a linha, dá para fazer uns trabalhos bem bacanas de bordado, assim, coisa bem simples, Sim. sabe? A arte terapia ela é bem versátil, né, nesse sentido. Você não precisa só se preocupar em comprar coisas, né? Não. Você pode muito bem utilizar coisas que você tem dentro da sua casa já, né? Coisas materiais recicláveis, né? Então isso ajuda a trabalhar várias coisas ali dentro da arte terapia, né? Os elementos que muitas vezes a gente trabalha, né? Terra, água, fogo, ar, né? Até Sim. com a arte imaterial, né? A gente pode trabalhar com cinema, pode trabalhar com música, com literatura,
né? Dan- E que tá bastante, tem bastante coisa, poesia, né? Tem bastante Uhum. coisa para ser trabalhada. Não necessariamente, né? Óbvio que ter material tudo bonitinho. E poder Sim, oferecer isso para o cliente é maravilhoso. Mas agora na quarentena que a gente não pode ter esse encontro, a é gente melhor trabalha com o que tem, né? que tem. Se a Isso. pessoa Sim, tem uma impressora, pode imprimir as mandalas para pintar, né? Dá para fazer várias coisas. Não tem impressora? Você pode construir essa mandala com o material que você tem em casa, Exatamente. né? Você pode uhum. usar como referência alguma obra de arte que você tem, algum outro tipo de mandala que você encontrou na internet que mais te chamou a atenção, né? E tentar reconstruir essa imagem com outro tipo de material, né? Então, a Sim. arte terapia, ela é bacana por isso, por essa E uma coisa, versatilidade, né? A gente consegue trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, usando vários tipos de materiais, né? Não é só aquele da papelaria. sim. E uma coisa legal é que você vai se encontrando também, né? Porque às vezes a gente fica super empolgado, compra um monte de material, no final não usa ou não se identifica, não flui, né? Então Exatamente. você tem já é uma forma de você se conhecer, de você entender qual que é a linguagem que você gosta mais, né? Se você é da tinta, se você é da escrita, se você Exato. gosta de coisas com sucata, né? Claro, a gente vai se flexibilizando muitas vezes, mas é muito mais legal começar com o que você tem em casa do que você acabar comprando de um jeito desenfreado e acabar perdendo a essência da coisa, né? Porque uma coisa que a gente ouvia muito no nosso percurso de arte terapia é que o que vale mais é o percurso do que o resultado. E muitas vezes, quando a gente Exatamente. vai materiais, a gente vai se preocupando só com a estética, vai se preocupando com o resultado em si, né? E às vezes o percurso é simplesmente usar o que você tem para aí depois ser uma decisão sua e comprar alguma coisa a mais, né? Isso aconteceu comigo. Eu comprei, porque eu adoro papelaria, né? Adoro essas coisas de arte. Aí eu comprei, e daí para usar no estágio, e daí o estágio não tinha tantas pessoas, sobrou material. Eu tenho areia colorida aí, eu penso, o que eu vou fazer com essa areia colorida? Ai, manda para mim. Né? É legal, né, quando a gente tem esse contato com vários tipos. A gente, né, que fez o curso, né, que passou por toda essa caminhada arte terapêutica, a gente teve contato com praticamente, acho que quase todos os tipos de materiais, quase, né? Porque sempre tem algum que a gente ainda não teve contato. Mas a maior parte dos materiais aí a gente conseguiu ter contato. E com essa proximidade com esses materiais, a gente consegue se identificar mais com uns do que com outros, né? E dependendo do período que você está passando, da situação ali da sua vida, né? Você se identifica mais com um que vai trabalhar alguma questão dentro de você, né? Por exemplo, eu quando trabalhei com mosaico no curso, eu amei, né? Então, de alguma forma, aquilo, para aquele momento, estava trabalhando alguma coisa em mim, de me reestruturar, né? Então foi muito interessante, né? Eu tô até com a minha mandalinha ali. Vou mostrar para vocês, é verdade, né? Deixa eu pegar ela aqui do cantinho. Peraí. E Aí eu teve tenho que um fazer dia mosaico. falando sobre esse mosaico e eu compartilhei com as meninas que para mim tinha sido muito gostoso construir aquele mosaico. E para Fê foi uma sensação totalmente diferente, né? E é Exato. isso, porque eram os mesmos materiais, a gente fez no mesmo No dia, mesmo a gente estava no dia. mesmo processo do curso, mas as sensações são Isso. diferentes, né? As Sim, singularidades são diferentes. sim. E as necessidades de ser trabalhado ali são diferentes, né? Olha só, gente. Ai, que lindo. Feita aqui, ó, as costas dele, MDF, né? Aqui o barulhinho. MDF atrás e na frente com as plaquinhas, né? De azulejo. Elas já vieram cortadas, no caso, né? Mas a gente pode comprar o próprio azulejo, né? E com cortador a gente encontra, né? Em ateliês, em lojas, a gente consegue encontrar para comprar o próprio cortador, cortar esses pedacinhos
e ir estruturando aqui, né, dentro da mandala ou alguma outra imagem que você queira construir, elaborar, né? Aqui. E dá E para com cola branca, né? Cola branca atrás, é interessante. Quando eu fui construir, eu não imaginei que fosse ficar com cola branca, né? Falei, gente, isso vai soltar, não vai ficar com cola branca. E pelo contrário, olha, desde o dia que a gente fez até hoje, não caiu um azulejinho desse aqui. Olha só. Graça. É, E onde é que bem você compra esses azulejos? Que loja você vai para comprar? Normalmente a gente acha em essas lojas que vendem produtos para arte, né? A gente encontra os saquinhos e dentro dos saquinhos essas plaquinhas, né? Essas E plaquinhas agora coloridas, na né? Com a cor que você quer. E agora na quarentena você comprou alguma coisa, sim ou não? Não, não, esse aqui foi lá do curso mesmo, porque agora para quarentena, no caso, por exemplo, eu não tenho azulejo em casa, né? Restinho de azulejo. Gente, não tem. Então, eu posso fazer como esse mosaico? Com papel. Pegar pedaços de papel colorido, recortar, né? E ir elaborando ali um mosaico, né? Construindo. A É, gente tem que encontrar outras maneiras, né? verdade. É mais econômico também, né? E sim. dá na verdade, assim, dá um outro efeito, né? Com Sim. o azulejo ele dá um efeito, com o papel ele dá outro. A gente pode fazer com EVA também, que dá outro efeito diferente. Mas quem Tem quiser vários tipos quebrar também um de prato, EVA. dá para fazer. Eu acho que não dá certo. Dependendo do material, né? Porque tem a cerâmica, de repente, que quebra em pedacinhos, né? Agora, se for vidro, o vidro vai ficar aqueles quadradinhos, vai cortar a sua mão. Acho que não vai dar. Deus. Eu nunca tinha feito nada com mosaico, mas eu lembro de comentarem de você, se você tiver um azulejo quadradinho, né? Não sei, um azulejo em casa, amarra ele, bota ele envolvido numa toalha e vai quebrando, vai martelando. Aí depois, quando você Isso. todos os retalhinhos, né? Os quadradinhos ou não, né? Vão estar Uhum. vários. Fazendo assim, ele dá um efeito. Fazendo com o cortador, ele dá outro. Fica um pouco mais certinho com o cortador. Mas você pode fazer também, assim como a Jéssica falou, que dá um outro efeito diferente. Fica com umas pontinhas para fora. E até esse processo terapêutico, né? Você quebrar no negócio, soltar raiva, né? Isso. Trazer também. Também agradece, né? Quando você dá espaço assim de movimento. Exatamente. Agora eu fiz só com vela transparente aqui. Uhum. E aí eu derreter um pouquinho de giz. Giz não. Giz. Vou derreter um pouquinho de giz aqui para ver o que acontece. Ó, eu terminei o meu aqui, ó. Olha que lindo. Legal, Nossa, né? Legal, né? É muito E gostoso. com relação à técnica da Jéssica também, né? Eu tinha falado para ela, né? Acho que eu vou mostrar para o pessoal, né? Também que no estágio, né? Eu sou professora de artes e no estágio que eu fiz com o EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos, peguei os alunos que eu havia dado aulas antes para eles, montei um grupinho que, por sinal, se tornou um grupinho só feminino, né? E esse grupinho a gente trabalhou os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. A gente trabalhou esses elementos e cada elemento com um tipo de atividade arte terapêutica diferente, né? A gente trabalhou o fogo de que maneira? Olha só que legal. Com giz colorido derretido na vela. Ai, que Olha. legal. Vou mostrar um pouquinho enquanto a Jéssica está fazendo dela, né? E as meninas fizeram, gente, elas não queriam mais parar de fazer, vocês não têm noção. Olha só. Super bacana. A gente consegue trabalhar a intensidade, né, dessas gotinhas, né? Tinha uma das meninas que eu até lembro que ela deixava derreter bastante e batia bastante para cair muitas gotinhas no mesmo lugar, né? Então, olha só.
Olha essa aqui. Nossa, é lindo, né? Tem todo um Bem movimento. interessante. Tem pedaços que fica com mais cor, outros que ficam mais risco, né? Dependendo de como a pessoa movimenta esses giz que tá se derretendo, né? A cera, conforme ela se derrete, né? Vai pingando e vai formando ali um desenho, vai formando algo, pode ser intuitivamente mesmo, né? No caso, eu trabalhei com elas para elas trabalharem isso intuitivamente. Sim, né? Aquele último desenho parece aquela pintura do Pollock. Pollock, exatamente, né? Esse aqui? Uhum. Ou esse? Esse aqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui. Também. Esse. Também, né? Então, olha que bacana, gente. É muito interessante. A gente tem várias técnicas, várias formas de trabalhar, vários materiais, e cada material vai trabalhar algo dentro da gente, né? Trabalhar um pouquinho das nossas emoções, do nosso autoconhecimento, né? A gente se compreender através da arte, se conhecer através da arte, se reconhecer através da arte, né? Isso é muito bacana, né? Eu fico falando muito porque eu sou amante da arte. Para mim, a arte trabalha tudo na gente. Tudo que a gente imaginar, a gente consegue se transformar através da arte. Né? É impressionante, né? Tanto é que a Anice da Silveira, ela utilizava com os pacientes, né, crônicos dela, né? A Exato. pintura, e tinha resultados e aquilo era magníficos durante para eles, né? Exato. Muito bacana. Se vocês quiserem, quem está aí nos acompanhando, né, buscar lá pelo Google mesmo, é bem simplesinho, né? Museu do Inconsciente, que fica lá no Rio de Janeiro. Tem muitas obras expostas, se eu não me engano, a gente consegue ver essas obras online também, né? Entrar lá no museu virtual e ver essas obras. É, assim, encantador, gente, pensar que essas pessoas, né, que tem essa desestrutura mental, consegue, de alguma forma, pelo menos naquele momento que ela está trabalhando com a arte, ela consegue mostrar que existe algo estruturado dentro dela ali, né? Ela consegue trabalhar um pouco essa reestruturação, né? Se identificar através da arte ali. Sim, nossa, e tem uns que desenhavam muito bem, né? Nossa, a gente nem imagina que... antes de conhecer a Nise da Silveira, né, eu não pensei realmente quando me disseram que ela tinha obras, né, trabalhava com esses pacientes psiquiátricos, né, eu não imaginei. Quando eu vi as obras, eu realmente me espantei. No nosso curso, inclusive, a gente teve contato com uma pessoa que trabalha, né, no Museu do Inconsciente. Agora eu não vou lembrar o nome dele com certeza, né? Carlos, o Lula, né? E o Eurico. Isso, o Lula. Inclusive, ele fez um documentário, né? Sobre a Nise da Silveira também, contando sobre a história dela. Né? Isso, mostrando as obras, né? Desses pacientes. Nossa, gente, é encantador. Quem puder pesquisar, quem não conhecer, né? Mas lembrando que a Nise da Silveira, ela não era arte terapeuta, né? Ela utilizava a arte, mas é um processo... Ela era médica. Uhum. Era um processo diferente da gente, porque a gente tem uma outra estrutura, né? Mas ela era muito para pintura, né? Para pintura, não, para arte, né? Porque ela estudou, né? Os efeitos da pintura e de outras técnicas, né? Com os pacientes dela. E ela se formou em medicina, na época que ela se formou, ela foi a única mulher da turma. Olha só como ela já começou mostrando a que veio, né? Pioneira, ela não desistiu porque ela era a única mulher da turma, pelo contrário, ela continuou, né? Então, assim, isso diz muito, né, dessa guerreira. Parece que ela entrou com 17 anos, bem nova na faculdade. Isso. Ela era muito inteligente, né? Super. Gente, olha só como ficou. Que legal! Bacana, né? Feito muito legal, a cor tá bem viva. Eu só não vou mexer ainda, porque eu acho que tá... Tem que secar um pouco, né? Tem que secar um pouco. Mas eu gostei. Gostei da experiência. Bacana. Uma coisa bem legal é que... Ai!
uma coisa bem legal é que é sempre bom a gente trabalhar os materiais com a gente antes de estimular ou convidar um paciente ou um cliente a utilizar os materiais, né? Sim. Porque os materiais vão mexendo com as nossas emoções, a gente vai criando um vínculo com aquilo, e isso vai aumentando o nosso repertório emocional e o nosso repertório de trabalho também. E aí a prática fica muito mais honesta quando a gente convoca um paciente, porque aí a gente pode ter uma dimensão das dificuldades, dimensão das resistências, das emoções que podem vir, né? E as nossas orientações para estágio, né, na época que a gente estagiava, era justamente essas, da gente trabalhar com aqueles elementos, né, com aquela atividade, antes mesmo de levar aquilo para o usuário, né, para a pessoa que você estava fazendo o estágio, né, para as pessoas, no caso, né, o grupo. Nos assistindo, tem alguma pergunta para nós? Isso, podem perguntar, falar algo. Fiquem à vontade. Pode abrir o microfone aí e falar, perguntar se tiverem alguma dúvida. A Tânia tá com uma mãozinha ali. Ou se não quiserem o microfone, pode escrever aqui que a gente lê também no chat. Porque eu acho que já vai para 1 hora, né? Ai, já? Já é rápido, né? Muito rápido. Nossa! Gente, essa nossa aparição aqui no Zoom, ela é experimental mesmo, né? Para a gente fazer esses diálogos, conversar um pouco sobre arte-terapia, mostrar os benefícios da arte-terapia, principalmente nesse momento da quarentena. E a gente vai ter outros momentos também que a gente vai se organizar para fazer via Facebook. Agora o Facebook tem as salas, né? Que a gente pode também fazer essas reuniões, né? Pessoas, né? Para participar. Isso, também dá a próxima para a gente fazer por lá. Que nem todo mundo conseguiu entrar aqui porque não tinha o Zoom, né, no computador, no celular. Às vezes já está com o celular muito cheio, não consegue baixar, enfim. Então a gente consegue também utilizar outros recursos para alcançar outras pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente hoje, né? Sim. Próxima vez vamos fazer pelo Face. Sim. Isso mesmo. E até para a gente pensar nesse formato como um formato de ateliê também, para que as pessoas que acompanhem também possam se inspirar e usar os materiais que tem em casa também, né? Para ser algo transformador, né? Também. Eu quero fazer algo com rolo de papel higiênico. Eu quero fazer alguma arte. Daí eu trago na próxima arte como... Bacana. Dá para fazer, trabalhar o tridimensional. Muito legal. Eu queria deixar para vocês hoje, então, pedir para a Cláudia compartilhar, né? Porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. O quadro Salvador Dalí, que é um quadro muito sugestivo para a gente nessa quarentena. Muito sugestivo mesmo. Chama-se Girafa em Chamas. Peraí, deixa eu procurar aqui. Peraí que a Cláudia vai ver se consegue compartilhar com vocês. Enquanto ela está tentando compartilhar, eu vou falando um pouquinho, né? Qual que é o nome do quadro? Girafa em Chamas. Tá. Né? O que ele faz pensar, né? Nesse momento aqui de quarentena, né? Nesses novos tempos que nós estamos vivenciando, né? Aí eu escrevi algumas coisinhas, assim, pensando um pouco nessa obra que vocês podem levar aí para vocês refletirem, não só hoje, depois que acabar esse momento aqui, mas amanhã, vocês podem observar essa obra e refletir um pouquinho também, né? Nesses novos tempos que estamos vivenciando, eu pensei que essa obra aqui do Salvador Dalí ajuda a gente a refletir muito, muito sobre esse processo de confinamento, que veio de encontro a todos, quando menos esperamos. Né? O que essa obra suscita em nós? Nossas gavetas internas muitas vezes se fecham quando não buscamos contato com os nossos conteúdos internos. Nós negamos trabalhá-los muitas vezes por causa que esses conteúdos internos nos causam muitas vezes desconfortos, incômodos. Então, quando você abre aquela gavetinha que está ali dentro de você e te incomoda, qual que é a primeira ação sua? É fechar, é buscar atividades externas
que você não fique pensando naquilo, né? Então, agora, com a quarentena, o que acontece? A quarentena, esse confinamento, esse momento fechado dentro das nossas casas e saindo apenas para um momento de necessidade, faz com que a gente tenha um contato muito maior com o nosso eu, com o nosso interior. Então, é aí que o bicho pega, né? Vamos falar assim, né? Porque o que eu faço quando essas gavetinhas aí dentro de mim, igual tá mostrando na obra ali, né? O que eu faço quando essas gavetinhas dentro de mim, esses conteúdos quiserem sair para fora, né? E aí, o que eu faço quando esses conteúdos quiserem ser colocados para fora? Eu estou dentro de casa, eu estou mais distante dos meus amigos, muitas vezes eu não consigo falar com muita frequência, nem via WhatsApp, nem via vídeo com os meus amigos. E aí? Essas gavetinhas põem para fora sentimentos bons, ruins, lembranças boas, lembranças ruins. O que eu faço com tudo isso que está sendo colocado para fora, né? Eu vou compartilhar. Aí vem o quê? Que nos ajuda, que nos faz pensar nesses Consegue conteúdos que... Aí, isso, gente, acho que tá todo mundo conseguindo ver, né? Dá para ver direitinho. Acho que tá todo mundo conseguindo ver, né? Ó. Isso. Então, o que a gente faz com esses conteúdos aí que, quando a gente se vê sozinho, né? Na nossa casa ali, o que a gente faz com aquele conteúdo interno que está querendo, né, ir para fora? Eu acho que aí entra o quê? A nossa querida e boa arte-terapia, né? Os nossos recursos arte-terapêuticos, né? As nossas atividades de arte-terapia que ajudam a gente a lidar com aquele conteúdo. É claro que em outros momentos, quando a gente pode ter acesso ao mundo exterior, né? Você fazer momentos de, né? A Jéssica tá aí, né? Ela é psicóloga, ela tem muito a dizer sobre isso, né? Mas a gente buscar uma terapia também, né? É muito bacana para trabalhar esses conteúdos aí guardados dentro dessas gavetas, né? Quando você pode, tem um psicólogo que usa a arte-terapia junto, né? Olha só que interessante, né? Você participar de um processo arte-terapêutico dentro da sua terapia. Olha que interessante, quanta coisa que não vai trabalhar. Esse quadro tem muita coisa aqui, né? Aqui atrás é a girafa pegando fogo. Aqui é a mulher com as gavetas na perna, né? E ela não tem olho, não tem rosto, ela tá olhando para cima como se fosse uma sonâmbula, né? E aí aqui é uma pessoa que parece que umas facadas nas costas dela, né? Esse quadro é muito rico, assim, né? Dá para trabalhar. Ele tem muita simbologia, né? Cada um que olha consegue enxergar coisas diferentes, muitas vezes coisas ali que você precisa ser trabalhado ali, né? Dentro de você também. Sim. Dizem algo de nós. Dá para fazer uma releitura, né? Desse quadro. Exatamente. Com certeza. Muito. Então, esse quadro fica aí para vocês, né? Que estão acompanhando a gente, né? Para vocês refletirem mesmo, né? Podem fazer essa escrita criativa, né? Olhando, igual a Clau falou da escrita criativa, né? Olhando para esse quadro e escrevendo. O que ele sugere? O que será que está saindo dessas gavetas aí, né? E tem gavetas de tamanho diferente, olha só. O que será que eu amontoei dentro dessas gavetas a vida toda e não quis abrir? E um certo dia eu me dei conta que eu vou ter que pôr para fora, que eu tô sozinha aqui com o meu eu, comigo mesma. Elas estão querendo, né, se abrir, se mostrar, elas estão querendo, né, que esses conteúdos sejam trabalhados. E aí, arte terapia? O que você faz para ajudar a gente? Ou também fazer o seu desenho, fazer um desenho desse quadro, né? Seu, assim, que um aspecto do quadro que te mais chamou a atenção também, né? Exatamente. Gente, tem uma colocação do Wilter aqui no chat. Ele falou. É o Wilker. Oi, Will. Wilker, desculpa. É o Will. É o Will, meu amigo. E bastante reflexivo e inspirador, que vocês possam ajudar muita gente. Parabéns pela iniciativa das três. Obrigada, Wilker.
Obrigada, Will. Fez uma pergunta Amiga aqui. Tânia. Ela pediu dicas para trabalhar as questões emocionais com os alunos depois da pandemia. E aí, eu posso falar uma coisinha? Sim. Opa, vamos lá. Tá. Eu não sei qual que é a faixa etária dos seus alunos, tá, Tânia? A Mas Tânia acho trabalha com bebê e trabalha com adolescente. Já Nossa, falei. tá. Já falei. Bom, guerreira. mas uma coisa que eu acho que cabe para várias idades, né? Claro, cada idade vai ter uma linguagem, né? Cada turma vai ter uma forma de expressão, mas eu acho que algo fundamental para todos nós vai ser trabalhar o vínculo, vai ser trabalhar a integração do grupo, né? Porque por mais que a gente tenha aula online, por mais que a gente tenha chat, Zoom, Hangout, WhatsApp, enfim, tem um outro lado da nossa conexão humana que não está sendo muito utilizada, né? A gente não tem tido muita oportunidade de estar de corpo presente com as pessoas, né? Então, acho que dar espaço para acolher as emoções é muito bom, canalizar as energias é muito bom, mas com certeza integrar as pessoas de volta para esse meio social também vai trazer pertencimento a todos, inclusive para você. É isso. Exatamente. E outra coisa que eu também acho interessante Opa, pode falar. trabalhar, desculpa te interromper, Imagina, pode falar. trabalhar o luto, né? Que eu acho que não só o luto propriamente dito, mas o luto, assim, das situações que não vão ser mais como eram antigamente. Vai mudar muito. E o luto de nós mesmos, né, também. Sim. Sim. De tempos Maravilha. novos que chegou, aqueles tempos não serão, não virão, a gente vai continuar. A gente vai parar, de onde parou, a gente vai continuar. Não, a gente vai começar algo novo agora, né? Não vai ser como antes mais. Muita coisa mudou no interior das pessoas, na vida da gente, muita coisa mudou. Então, é a gente trabalhar esse novo com eles, né? Essa questão do Isso novo. traz muita insegurança, né? Porque as pessoas não têm um parâmetro agora, mudou tudo, né? Então, o que era assim como antigamente, agora vai ter que remodelar tudo para a gente sobreviver a essa nova realidade, né? Provavelmente o uso da máscara vai ser uma constante, né? Exatamente. Um bom período. E trabalhar essa dificuldade, porque assim, a gente trabalha sempre próximo, né? Junto ali, né? A Tânia trabalha, ela é professora também, né? Trabalha com criança, com adolescente, eu trabalho mais com criança do Fundamental 1. Então, essa proximidade, né? A gente tem proximidade um do outro. A gente olha no olho, a gente fala, a gente se escuta, né? Então, como foi ficar em casa sem ter essa escuta? Né? Porque a escuta dos pais, até determinado momento, já vem o quê? A irritação, o cansaço, porque tá a família, todo mundo junto, né? Então, como foi essa escuta dos pais também? O que provocou na criança? E como ela vai chegar na escola depois disso, né? Quais são os conteúdos que essas crianças vão trazer, né? Então, a gente pode trabalhar assim, dependendo da idade, é claro, essa questão da escrita, trabalhar como se fosse com um diáriozinho mesmo, a cada aula que você estiver lá, eles escreverem, nem que seja uma coisinha, né? Ou em forma de palavras, em forma de desenho, ali, desenhar algo, né? O que eu estou sentindo agora nessa volta da escola, né? Se puder trabalhar também um pouco com argila, né? Também é bacana, é uma ideia interessante. Trabalhar com aquarela, né? Que a Cláudia mostrou, a aquarela nossa, é a diluição dos sentimentos, né? Então, eles vão colocar ali para fora, em forma dessa atividade, né? Vão concretizar com a aquarela aquilo que está ali se movimentando dentro deles, né? Então, tem muitos tipos de atividade que pode ajudar. A afetividade, o toque também, isso vai ter que ser remodelado, né? Porque agora criou mesmo uma coisa meio esquisita. Eu estava dirigindo, aí eu parei no farol e veio um mendigo me pedir uma moedinha.
Só que ele tava sem máscara e tava cuspindo. Aí eu não quis baixar, levantar o vidro para mostrar, para não ser grossa, né? Só que eu também queria me proteger. A sorte que eu tava com máscara, né? Daí eu fiquei meio estarrecida, assim. Aí depois, quando ele saiu, aí eu consegui sair, assim. Mas é uma situação que agora, antigamente a gente não pensava nisso, né? Daí, tipo assim, aquele cara pode me contaminar e eu posso morrer, não sei o quê, meu Deus. Sabe, essa coisa, né, dessa doença que criou na gente, depois disso a gente vai ter que ver, remodelar tudo isso, né? Como é que vai ser o Sim. contato com as Então, pessoas? na verdade, vai ser uma readaptação, É. né? Agora, mesmo ó, até o final do ano, vamos supor que a gente volte agora, né, para as nossas atividades, agora em agosto ou em julho, né? Como vai ser isso? A gente não pode fazer mais atividade de contato, por exemplo, né? De ficar tendo muito contato. Como vai ser a educação física? Como vai ser a arte no meio de tudo isso, né? Então, a gente vai ter que se recriar, se reinventar, né? Para que as crianças também não percam essa questão da afetividade. Eu não preciso ser afetivo só beijando. Eles gostam de beijar pro, eles gostam de abraçar pro, né? Eles gostam de tocar no amigo, né? Para conversar, para falar. A gente é assim a vida toda. Mas agora a gente vai ter que mudar um pouco esses padrões por conta desse momento que a gente está passando, né? Então, como vai ser isso, né? Como a gente vai trabalhar isso nas crianças e mostrar para eles, nos adolescentes, Sim. de outras formas também, através de gestos, de palavras, né? Que nem na China, que eles usaram chapéu de helicóptero. Não sei se você chegou a ver, é um chapéu com um negócio assim para manter a distância, né, entre uma criança e outra. Nossa, Chapéu de helicóptero. nossa, que cenário diferente, hein? Nunca imaginei. A Fernanda falou, Júlia, agora você está sendo muito otimista, hein? Eu acho que só É. outubro vai voltar. É, Ai, Jesus. é uma coisa muito nova, né? E a gente se desestrutura mesmo quando a gente pensa no novo, né? Não é à toa que muitas pessoas sofrem por conta de ficar num padrão, num ciclo repetitivo, porque às vezes aquilo que me dá sofrimento, mas que é conhecido, é muito melhor para mim do que aquilo que é novo, porque aquilo que é novo me deixa desestruturado, né? Então, acho que tá todo mundo tendo que lidar com esse medo do novo, e aí os conteúdos vêm à tona, né? Os conteúdos vão aflorando, mas com certeza a gente vai precisar se reinventar muito, né, para não se perder, né, também. Isso. Não perder a afetividade em meio a esse momento frio que a gente está passando. É frio, né? A gente se vê só assim, sem poder se abraçar, sem poder conversar, sem ter calor humano, né? É frio, a gente sabe que é frio. Mas no momento que a gente tiver alguma proximidade, que não vai ser como antes, vai ter máscara, vai ter uma certa distância, mas será ainda assim uma proximidade. Como a gente continuar com essa afetividade, né? A gente tem formas de conviver, né, com as pessoas aí do trabalho, né, com os alunos, sem perder esse amor, esse afeto, esse carinho, né, Com pelos certeza. colegas. Gente, já vai fazer 1h15 que a gente tá. Exatamente. E o Então, Zoom acho não que caiu. é muito rápido, né? Então, acho que por hoje é só, né? A A gente gente agradece a agradece. Tânia, ela fala obrigada pelas dicas, nós que agradecemos, né? Muito obrigada. Minha amiga Tânia, meu amigo Will, o Paulo também, que é o Paulo. Paulo que eu convidei. Ele está lá em Portugal. Ai, que Se Ah, for esse Paulo que eu estou olha, pensando, ele está lá em Portugal. Nossa, lá é de madrugada agora, né? É, 5 horas a mais. exatamente. que honra, então. Obrigada Que por honra, né? participar. Vamos agradecer. Então a gente vai Essa distância compartilhar. toda está nos assistindo, aí, acompanhando a nossa jornada arte terapêutica. A gente vai compartilhar essa live que a gente fez. É live, né? Dá pra chamar. Exatamente. Essa reunião que nós fizemos, a gente vai Essa compartilhar. reunião. Sim. E muito E se obrigada, vocês, Cris. e se vocês se debruçarem em algum tipo de arte, compartilhem com a gente para a gente ver também o que inspirou vocês, se vocês
decidiram entrar em contato com algum material. Isso. Pode compartilhar com a gente via Facebook, né? Pode ser no inbox, pode ser via Instagram ou via WhatsApp, né? Porque todos que estão aqui estão no meu WhatsApp, são meus amigos. Né? Eles podem compartilhar também. Qualquer coisa. E nós vamos nos organizar para a gente fazer outro momento desse, se reunir também para a gente compartilhar muitas atividades de arte-terapia que podem ajudar a gente nesse período aqui que a gente está passando de confinamento. Obrigada, gurias, pela companhia. Muito obrigada. E até a próxima, gente. Bom descanso. Até a próxima, gente. Já estou aqui na minha terceira mandala. Tá vendo? Ela não para mais. É. Tchau, meninas e meninos. Muito obrigada. Tchau. Gratidão. Tchau.